Ministério da Saúde diz que não recomenda o uso da eletroconvulsoterapia a pacientes com autismo. Falou ainda que a proposta de atualização do protocolo clínico é um documento preliminar que ainda vai ser avaliado pela Conitec e que considera a consulta pública uma etapa importante desse processo. Bom, sobre esse assunto a gente vai conversar com o Giuseppe Pastura, professor da UFRJ, neurologista pediátrico. Seja bem-vindo, doutor Giuseppe, obrigada pela participação conosco. Eu queria colocar a seguinte questão: se não há na literatura médica nada que convença ou demonstre a necessidade de eletrochoque em autistas com quadro grave, por que isso está sendo colocado em consulta pública? Em primeiro lugar, boa tarde, Cecília, boa tarde, Marcelo, boa tarde, Daniel, e a todos que nos escutam. Muito obrigado pelo convite. É difícil entender os motivos, Cecília. Um primeiro dado que é importante que a gente cite, isso já foi mencionado na reportagem, é que a eletroconvulsoterapia ela tem indicações muito específicas, né? Então, a gente tem a eletroconvulsoterapia, que é um método que existe há décadas, que é utilizado para pacientes com depressão grave, pacientes com esquizofrenia, pacientes com catatonia, pacientes muito graves e muitas vezes em risco de vida. Então, ele é um último elemento que pode ser utilizado para o tratamento desses pacientes, nos quais as medicações não tiveram nenhum tipo de efeito. Dito isso, quando a gente vai analisar a eletroconvulsoterapia em pacientes com autismo, não existe nenhuma evidência que faça com que a gente indique esse tipo de tratamento para pacientes com autismo. E na grande maioria dos casos, a gente está falando também de criança. Então, se já é um método extremo para pacientes graves, adultos, vocês podem imaginar o impacto disso em crianças. Então, a gente tem que ter um cuidado redobrado. Se houvesse evidências a esse respeito, ok, mas não existe nenhuma evidência de que isso vai funcionar em crianças. Eu peguei o documento do Conitec para ver as referências que foram utilizadas. São cerca de 10 referências. São referências antigas, referências em que são relatados casos de paciente único, então o artigo é feito com um único paciente, referências da década de 80, da década de 90. O único trabalho mais recente é uma revisão não sistemática, o que tem um peso muito pequeno para a tomada de decisão clínica. E, por fim, a única revisão sistemática, que é um trabalho que a comunidade científica utiliza como um maior subsídio para a gente poder indicar um determinado tratamento, um método diagnóstico, enfim, não é só para tratamento, mas é um trabalho de 2014 e que a sua conclusão é que os resultados para se indicar eletroconvulsoterapia em pacientes com autismo são pobres e limitados. Então, o único trabalho que teria um peso maior, ele não comprova essa hipótese de se utilizar eletroconvulsoterapia em pacientes com autismo, mesmo graves. Doutor Pastura, Marcelo Lins aqui, por tudo que o senhor disse agora, e antes do senhor, aquele médico lá de São Paulo também já falou, ou seja, não estou aqui condenando a priori essa ou qualquer outra técnica, até porque sou um leigo, sou apenas um curioso tentando entender o que está acontecendo. Fica clara a impressão de que, de fato, não há um consenso científico sobre o uso dos choques da eletroconvulsoterapia no caso de pacientes de autismo, mesmo o autismo considerado grave. Então, que tipo de interesse, de defesa, de tese pode estar por trás da decisão de levar isso a essa altura a uma consulta pública? O que a sociedade pode ganhar com isso? Olha, Marcelo, sendo sincero, nada, porque a gente acaba desvirtuando o debate que é o debate importante. Qual é o debate importante? Nos ambulatórios de hospitais públicos, eu trabalho em um hospital público grande aqui do Rio de Janeiro, a gente recebe cada vez mais crianças com autismo que ficam rodando por vários serviços até que o diagnóstico seja feito, e isso traz problemas emocionais para a família e atraso no diagnóstico e no tratamento dessas crianças. Então, a gente deveria estar focando no que é importante, a gente deveria estar focando em pegar essas crianças,
o mais precocemente possível e indicar o melhor tratamento possível com base científica para essas crianças. E, infelizmente, esse debate acabou sendo desvirtuado para falar de algo que é utilizado apenas em pesquisas, em casos isolados. Enfim, a gente desloca algo que é muito mais importante para um plano secundário para passar a discutir algo que nem base tem. Então, respondendo à sua pergunta, a sociedade não ganha nada com essa discussão sobre eletroconvulsoterapia em autismo. Doutor Pastura, aqui é o Daniel perguntando, existe essa discussão em algum lugar do mundo no atual momento? Porque leigo que sofre a impressão de que alguém tirou isso quase que do nada para levar a uma consulta pública. Existe? Ou isso é algo específico nosso? Veja bem, Daniel, não é simples. Se a gente pegar as bases de dados de artigos científicos, né, a gente utiliza muito o PubMed, que é uma base que pode ser consultada por pessoas do mundo inteiro. Se você fizer uma pesquisa lá e cruzar os dados de eletroconvulsoterapia e autismo, você vai encontrar alguns artigos, né? Porque a ciência, ela pesquisa, isso faz parte do progresso humano. Mas quando você vai ver, um artigo é publicado com um único paciente. Ou então são relatos, são revisões que não são revisões que seguem todos os trâmites científicos que são utilizados para a tomada de decisão. Então, trabalhos existem, mas são trabalhos muito fracos para que e no mundo inteiro isso, né? Não é só no Brasil, esses trabalhos existem, são trabalhos internacionais, existem trabalhos do mundo inteiro e eles não trazem informações suficientes para eu chegar para um paciente meu e indicar esse determinado tratamento. Por que isso foi parar dentro do documento da Conitec? Eu, sinceramente, não sei te responder. Doutor Giuseppe Pastura, agradeço muito pelos esclarecimentos. A preocupação nesse momento deveria ser investir em política pública para atender milhares de crianças que têm o diagnóstico de autismo e que precisam evoluir o mais rápido possível e não perder tempo. E não ficar debatendo uma coisa que não tem nenhuma comprovação científica. Foi isso que o doutor Giuseppe esclareceu para a gente. Muito obrigada, viu? Um feliz ano novo, que a gente passe incólume por essa. Natal também. Sim, assim espero. Muito obrigado, um Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todos. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada ao senhor. Gente, uma notícia que